Para fechar esse assunto sobre empreendedorismo, eu quero dividir com vocês um pouquinho sobre como eu usei esses benefícios, tudo que eu avaliei para chegar onde eu cheguei como consultora de imagem. Primeiramente, eu listei tudo aquilo que as pessoas falavam de mim que eu era boa. Gi, você tem um olhar, eu sempre ouvi essa frase, você tem um olhar muito bom. Seja para cor, seja para combinar as coisas dentro de um ambiente, você consegue linkar a decoração A com a decoração B. Eu fiz uma análise, autoconhecimento ali. Porque eu imagino que trocar uma carreira CLT para trabalhar numa coisa que a gente não gosta ia trocar 6 por meia dúzia. Eu precisava sair, né, do jeito que eu queria do CLT para ir para algo que eu gostava, que fizesse meu coração vibrar. Então, o autoconhecimento me ajudou muito e eu vi aquelas qualidades que as pessoas já falavam que eu tinha e que eu não trabalhava com ela. Então, primeiramente, eu fiz esse autoconhecimento, liguei a antena, sabe? Liguei ali. A gente tem que olhar sim a oportunidade de mercado, ver se tem demanda, tudo aquilo que deve ter milhões de vídeos aqui. Esta parte é mais contando a minha experiência mesmo. O que eu fiz que deu muito certo. Eu procurei uma mentora de carreiras para fazer a minha transição de carreira. Ela era maravilhosa e ali nós mapeamos algumas funções. E as funções que ficaram no final do que a gente mapeou era consultoria de imagem e estilo e personal organizer. Eu amo organização. Se eu estiver triste, pode ter certeza que eu vou arrumar uma gaveta, que aquilo parece que quando eu arrumo do lado de fora, eu arrumo do lado de dentro, sabe? Essa mentora me guiou e foi muito mais fácil, sabe? Ela levantar, ela me mostrar as opções que eu tinha dentro do meu perfil, por vários testes, por várias coisas do meu perfil ali, do que eu gostava. Vai empreender? Vai para uma coisa que você gosta. Você não imagina como mexe com peça de carro. Você nem gosta de carro. E aí, só porque tá vendendo muito peça de carro na internet, eu vou vender peça de carro? Entende? Consegue entender que não faz muito sentido? Você precisa, porque você vai falar, pensar, você vai acordar e dormir pensando nesse assunto. Que seja pelo menos um assunto que te atrai. Eu, quando vou assistir uma série, um filme, o meu olhar sempre está ali para o meu negócio. Olha a tendência que estão trazendo. Olha o que eles fizeram. Ontem eu assisti uma série da Netflix que chama Adolescência, que está bem alta, e foi muito legal a forma que eles pegam o adolescente que está com aquele tênis transado de marca, com uma blusa legal, e quando levam ele, né, na parte da investigação, tiram essa roupa dele e colocam algo cinza, um moletom que parece que combina com a parede, sabe? Mais ou menos assim. Tudo isso tem um efeito psicológico no ser humano. E eu assisto já a série vendo isso, vendo o que eles usam ali para causar impacto na gente. Então é um assunto que eu estou aqui, falaria por horas sobre ele. Então pensa bem, pensa na sua transição para ir para algo que você goste, que brilhe, né, os seus olhos. Claro, sem deixar de lado a parte financeira, porque precisamos viver, estamos no mundo capitalista, precisamos avaliar se tem viabilidade financeira aquilo, se não é só um sonho. Eu comecei a olhar o que as outras consultoras estavam fazendo, mas não com um viés de somente copiar ou nossa, eu queria estar lá. Não, é entender que o mercado, que as pessoas estavam fazendo, que fazia sentido para mim. Eu já disse que eu sou muito expansiva, converso, e eu vi as consultoras num posicionamento de distanciamento de algumas pessoas. E não era isso que eu queria. Eu queria e quero fazer que a consultoria se torne algo acessível para o maior número de pessoas, não somente para quem é da classe A, classe B, entende? E aí, quando eu entendi que o que ela estava fazendo não se comunicava com aquilo que eu queria dentro do meu negócio, eu parei de tentar seguir e olhar aquela pessoa. E também a não me comparar, porque eu estava começando. Como eu vou me comparar com uma consultora que já tem
sei lá, 15 anos na estrada. Lembra que a gente falou da experiência de adquirir, do medo de falhar, de começar, de tentar de novo? Eu estava ali no comecinho e eu estava me comparando com a pessoa que já estava terminando a corrida, sabe? Mais ou menos isso. Então eu parei de me comparar, isso me fez muito bem e comecei a entender o que eu queria trazer para o meu negócio. É uma pergunta muito interessante para você pensar. O que você quer causar no outro, o que você quer trazer para o outro. Ao invés de ficar pensando, o que o fulano quer ouvir, entende? Você precisa pensar muito nisso. Eu fui pegando também ajuda de pessoas que estavam em torno de mim. Você deve ter um amigo que é muito bom no Canva, para até você aprender a fazer a sua arte sozinho, para colocar na rede social ou para fazer um portfólio. Você deve ter uma pessoa que é muito boa na parte financeira. Ela pode te ajudar a estruturar a sua planilha de precificação. Tem várias na internet, mas às vezes você quer entender como aquilo funciona. Você vai ter várias pessoas ao seu lado, se você ampliar e abrir o olho, tem pessoas dispostas a te ajudar, a colaborar com o seu negócio. Comece a observar do seu lado quem pode te apoiar, quem pode te ajudar com a expertise que você ainda não adquiriu. E ali você vai, enquanto não tem a sua equipe, né, não tem o seu setor comercial, não tem o seu setor financeiro, você vai pedindo ajuda das pessoas para você fazer isso. Falando em setorização, é muito importante você tratar o seu negócio como negócio e dividir ele em setores, para ver onde você é mais forte e aonde você precisa de reforço. Eu, por exemplo, eu trabalhava diretamente na área de compras, então comprar, cotar fornecedor, descobrir novos fornecedores é uma habilidade que eu já tenho. Qual habilidade que eu não tinha? A parte comercial. O que eu preciso estudar dentro da parte comercial para estruturar, ou seja, ou a minha equipe, ou para que eu faça aquele trabalho? Divida a sua empresa, o seu negócio como uma empresa, mesmo que ele está começando dentro do seu quarto. Ele precisa estar com o olhar de uma empresa, porque ali você vai conseguir entender quais são seus gaps, aonde você precisa melhorar, certo? Então não esquece de você olhar isso dentro do seu negócio. Outra coisa que eu fiz foi me reciclar muitas vezes e encontrar outras saídas e definir o meu método. Eu vou agora ter um evento no dia 27, onde eu vou falar um pouco sobre a minha jornada, jornada Imagem e Estilo, para falar um pouquinho dos métodos que eu criei. Crie seu método, se inspire em alguém, você pode até, quando no curso que você fizer, onde você estudar, vai ter algum método, mas coloque a sua cara dentro do método. Coloque o seu olhar dentro do método, porque isso vai te fazer diferenciar da massa, de todo mundo. Desenvolva um método que fale com o seu cliente e não exclua nenhum cliente. Todo cliente no começo ele é um potencial. Depois você vai encontrar o seu caminho. Hoje eu atendo mulheres geralmente de 30 até uns 55 anos. Esse é o meu público e eu descobri ele sim atendendo meninas de 23 e entendendo que não era aquele público que eu queria. Ali no começo você vai começar a desenhar esse cliente. Você até pode fazer o que a gente fala, que é desenhar o seu avatar, que é o seu cliente ideal. Só que ele está na sua imaginação. Quando você colocar em prática, pode ser que aquele cliente ideal não seja o que te procura ou que conecte com o seu produto. Não posso deixar de dizer para você cuidar da sua imagem pessoal, né? Se você está num canal de imagem e estilo, eu não posso deixar de falar isso. Pensa no que você quer causar no outro, no seu cliente, no seu fornecedor, como você vai se apresentar para ele, mesmo trabalhando dentro da sua casa. Se arruma, levanta, coloca uma roupa legal. Agora que você é empreendedor, você não vai sair para trabalhar, ou muitas vezes até sai, mas quando você levanta, você já está no seu negócio, você já está empreendendo. Então, tire esse pijama mesmo que você vai ficar o dia inteiro atrás do computador. Você é a cara do seu negócio. Você se precisa apresentar como um negócio bom. Faz sentido você ir num restaurante, pedir um prato e o garçom vir com a unha toda suja? Entregar o seu prato? Que sentimento que você vai ter? Vai ser um sentimento de, nossa, será que essa comida é limpa?
Por mais que o restaurante inteiro esteja muito apresentável, a comida esteja apresentável. Os detalhes fazem completamente a diferença. A forma como você escreve o e-mail, a forma que você manda uma mensagem no WhatsApp, os detalhes que fazem a diferença. Quantos lugares você já não foi que você voltou pelo detalhe? Seja pelo mimo que te deram, seja pelo tratamento. Quantos lugares você já não foi e procurou novamente aquele vendedor, aquele garçom, aquela pessoa que te atendeu? Eu sempre faço muito isso quando estou de férias em hotel. Eu, quando o garçom vem me atender, gente, por favor, isso eu acredito que seja o mínimo. Pergunte o nome dele. A gente gosta de ouvir o nosso nome. Vai atender o seu cliente, pergunte qual é o nome dele. Olá, qual é o seu nome? Maria. Ô, Maria, muito prazer, meu nome é Gisele. Eu vou te explicar como funciona a consultoria de imagem e estilo. As pessoas amam ouvir o próprio nome. Então, pergunte o nome dela, se atente a estes detalhes. Qual detalhe você pode colocar para te diferenciar do mercado? Procura aí que você vai encontrar. E não precisa ser algo mirabolante. E ainda mais quando a gente está começando, a gente não tem dinheiro para investir numa lembrancinha muito cara, sabe? Mas os detalhes vão fazer a diferença. Por último, eu quero deixar aqui ideias de você procurar empreendedores para se inspirar e às vezes fora da sua área. Eu vou falar alguns que eu gosto de acompanhar o trabalho, que não necessariamente esteja na minha área. Um empreendedor que eu gosto muito é o Joel J. O Joel J, ele é muito legal porque ele tem um lema, né? Que é primeiro família, saúde, família e trabalho. Então, essa é a sequência. Eu acredito muito nisso. Você precisa cuidar da sua saúde para você estar bem, para cuidar da sua família e estar bem para ter um trabalho e conseguir, né, prover para sua família. Então, o Joel J é um que eu gosto muito da forma que ele aborda o empreender. Eu sempre estou de olho ali nele. O Flávio Augusto também, que trabalha com o GeoJ, que ele era o dono da Wizard, já não é mais, ou é agora novamente, não sei. Que ele é do Geração de Valor. Ele também é ótimo para você se inspirar em questão de empreender. Dentro do marketing digital, eu gosto de várias pessoas, mas o Ícaro de Carvalho eu gosto bastante. Ele tem uma plataforma bem completa para você estruturar o seu marketing digital. Ele tem também uma filosofia de vida muito parecida com a minha. Estou falando de pessoas que eu sigo porque tem uma filosofia de vida parecida do que eu acredito. Se você não dá em nada, é porque quando eu comecei a empreender, eu não tinha nem noção quem eu poderia seguir. E estes foram pessoas que eu fui encontrando no caminho dessa jornada que me fizeram ficar mais fácil, né? Que o Joel, por exemplo, faz live 6 horas da manhã muitas vezes. Então eu ia para academia com o fone, colocava ali e ficava ouvindo o que ele trazia, seja de organização, ele fala muito de alta performance. Então, como eu poderia melhorar a minha performance, porque isso também não coloquei lá em desafio, mas é um desafio do empreendedor, é você ajustar a rotina. Não tem ninguém te cobrando, mas o seu faturamento é o seu chefe, é ele que vai te cobrar. Procure outros empreendedores que têm approach, que dê um match com você. Deixa aqui para mim, se você tem algum empreendedor que hoje você já segue, você gosta do jeito que ele trabalha, que eu vou adorar conhecer novos empreendedores. Eu amo esse assunto de empreendedorismo. Em breve volto com mais vídeos desse assunto, porque adoro falar sobre isso e viver isso. Espero que você tenha gostado. Já não esquece aquela de sempre, de se inscrever, ativar o sininho, para ter mais novidade, me seguir na rede vizinha, eu sempre deixo aqui qual é, para que você possa me acompanhar no dia a dia. Eu mostro um pouco lá, divido a minha rotina, os meus princípios, respondo caixinha, faço bastante coisa. Isso é uma boa ideia, hein? Não esquece de responder, colocar caixinha no seu Instagram, porque os seus clientes vão te dar vários insights do que você pode trazer de negócio, o que você pode melhorar na sua comunicação.